A Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, lição de adultos, a lição número 5, do dia 2 de fevereiro de 2025. O tema é Jesus é Deus. É o primeiro trimestre de 2025, lição de adultos. O pastor Ezequias Soares está tratando do tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O pastor Ezequias Soares, ele é pastor presidente lá na Assembleia de Deus em Jundiaí, também é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, uma grande, importante editora evangélica. Ele é presidente também da Comissão de Apologética da CGADB e tem vários livros publicados pela CPAD. Lembrando que a CPAD é a casa publicadora das Assembleias de Deus, é uma livraria evangélica que está presente em todo o território nacional e internacional. E aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja da CPAD está na Rua João Tobias, 360, ali na Estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD, na Rua João Tobias, você procura o pastor Jefferson, Moisés, a irmã Berenice, e ali você vai encontrar bíblias, revistas, livros maravilhosos para você ler, para você crescer espiritualmente. No novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Procure lá também o pastor Silas, o Alex. Lá também tem bíblias, revistas, materiais evangélicos para a sua edificação espiritual. E a Provix, que é a livraria online, a livraria do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix com o pastor Fernando, você está contribuindo diretamente para o crescimento e desenvolvimento e manutenção aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Já quero aqui agradecer também a esses que nos auxiliam, agradecer ao pastor Reginaldo Aparecida Amaral, a sua esposa Maria Francileide, que muito tem nos ajudado aqui na manutenção desse canal, na manutenção desse trabalho evangelístico. Tá? Nós estamos aqui numa residência do pastor Reginaldo. Aqui nós temos uma parte, o nosso estúdio provisório, é claro, tá? E Deus abençoe muito o pastor Reginaldo e a sua esposa Maria Francileide, também sua filhinha Esté, toda a sua família. Agradeço também ao irmão Josué, marido da irmã Marilena, que tem nos ajudado aqui com o estúdio, com a produção, com esse espaço, com essa acústica, orientando, fazendo algumas coisas. Deus abençoe demais também, irmão Josué, sua esposa Marilene. E a todos os irmãos e irmãs da congregação do BNH, onde nós servimos a Deus, que tem orado, tem jejuado por nós, tem nos orientado em algumas coisas. E ao nosso pastor setorial, pastor do setor 50 de Parelheiros, pastor Dorival Mendes, toda a sua família, o co-pastor, pastor Gerson, irmã Viviane, toda a sua família, e todos os irmãos e irmãs do setor 50, de todo o Brasil, de todo o Ministério do Belém e outras denominações evangélicas também. Deus recompense e abençoe a todos. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, já vai deixando o seu gostei, deixe aqui seus comentários, suas observações respeitosas, evidentemente, críticas construtivas, tá? E também o Pix, tá aqui embaixo o número na descrição, o número do celular, DDD 11, o número é 989156905, é a chave Pix. Se você puder e Deus tocar no seu coração, faça um voto com Deus, contribua, seja membro, né? Faça isso mensalmente ou semanalmente. Faça de maneira que você se sinta abençoado por Deus e não explorado por alguma necessidade, por alguém que te convenceu. Não, que Deus toque em você e que você possa fazer isso por amor à obra de Deus. Vamos lá, lição 5, 2 de fevereiro de 2025.
Jesus, ele é Deus. Texto áudio: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Essa matéria aqui seria cristologia, né? Leitura bíblica em classe: João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e do versículo 9 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro objetivo, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A palavra-chave aqui é Emanuel, a palavra desta lição. Na introdução ele diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, criado ali na religião judaica, não está apresentando um novo Deus, não, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Yahvé de Israel. Então, a base era o mesmo Deus. Tá? Por isso, no prólogo do seu evangelho, na introdução do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Nós já vamos ver quais são. Tá? A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Lembra que numa outra nós falamos da humanidade de Jesus, do corpo de Jesus, do físico. Agora a gente vai ver a natureza divina de Jesus. Jesus, ele é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o verbo era Deus. João 1:1. Ao que Tomé lhe respondeu, João 20:28, Senhor meu e Deus meu. Tá? Mostrando, ele entendendo que Jesus, ele era Deus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6. Para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então, Cristo é um mistério, Colossenses 2:2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Aqui o autor está colocando as partes dos versículos. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1.
e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5:20. Então veja, João aqui mostrando que Jesus ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus, ou seja, só Deus é que tem esses atributos. Os atributos absolutos ou incomunicáveis, tem aqueles que são comunicáveis, né? Que o ser humano também recebeu uma parte, amor, justiça, bondade, tá? Mas tem os atributos incomunicáveis ou atributos absolutos que só Deus tem, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São exclusivos da divindade, como por exemplo, onipotência. É só Deus que tem todo o poder. Eternidade. Só Deus, ele é eterno. Tá? Só Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Não há nada que ele não saiba. E onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, vendo tudo e sabendo de tudo. Só Deus é onipresente. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus, ele é onipotente. E aí tem os versículos, né, o Apocalipse 1, nós podemos dar uma lida na Bíblia de Estudo Pentecostal, Apocalipse 1 e o versículo 8. Olha o que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, palavras de Jesus, na visão do apóstolo João, lá no Apocalipse. Diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Ou seja, ele é todo-poderoso. Tá? Jesus é onipotente, ele é eterno. Isaías 9:6 fala que ele é o Pai da eternidade. Esse tempo chamado eternidade, Jesus foi quem criou, foi Deus quem criou. Ele é Pai da eternidade. No princípio era o Verbo, João 1:1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Antes de Gênesis 1:1, Jesus já existia. Ele era o Verbo. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, ele é onipresente. Está aí em Mateus 18:20 e Mateus 28:20. Quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Ele é onipresente. Se você se queixa de amigos, eu não tenho amigo, mas o meu amigo não vai comigo para o Japão, a minha amiga não está comigo. Jesus é o melhor amigo. Ele está conosco em todo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Você quer um melhor amigo do que esse? Não, né? Você quer um Deus melhor do que esse? Que onde você estiver, ele está com você? Meu amigo, você deve estar brincando, né? Outro Deus igual a esse não há. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futuro. Jesus possui esse atributo. Jesus, ele é onisciente. Jesus estava no princípio de tudo. Ele sempre esteve presente. Ele sabia de tudo. Tanto é que quando ele voltou para a eternidade, depois de ressuscitar, ele sabe o dia que ele vai vir buscar a igreja. Ele só está aguardando a ordem direta do Pai para ele fazer isso. Então, Jesus, ele tem todos esses atributos, tá? Onisciente, onipresente, onipotente. E ele é eterno. Por isso que nós consideramos e cremos que ele é Deus. Número 2, agora vamos ver a heresia que nega a divindade de Jesus. Primeiro, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas.
seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de ário, isso a gente estuda lá no curso básico de teologia, vem fazer teologia lá, o básico de teologia na extensão Parelheiros conosco. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318 depois de Cristo. Olha aí, 318 depois de Cristo. Qual era o fundamento dele? Ele negava a divindade de Cristo, ele falava que Cristo não era Deus e o considerava como um Deus de segunda categoria, um Deus pequeno, um Deus menos importante. Ário rejeitava, por exemplo, a eternidade do Verbo. Ele não aceitava que Jesus ele era Deus, que ele era eterno, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Então ele até crê que Jesus existia antes de se tornar um ser humano, mas ele não crê que ele era o Verbo. Recusava que fosse ele eterno com o Pai. Ele não acreditava que Jesus era tão eterno como o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Então, para Ário, Jesus ele era uma criatura de Deus, ele era uma criatura do Pai. Tá? A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existiu. E nós não cremos assim. Jesus, ele sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Essa palavra arianista que houve tempo em que Jesus não existia, na Bíblia não tem fundamento. Suas explicações, vejamos. Ário e seus seguidores pegavam partes separadas das escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8, 22. Segundo a Septuaginta, né? LXX é a Septuaginta. Se refere à Septuaginta. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1 e 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a divindade ou a deidade de Cristo. João 1, do 1 ao 3. Então, a pessoa, como Ário e seus seguidores, pegavam versículos isolados e formavam uma denominação, formavam um pensamento teológico equivocado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Textos isolados, eles se tornam pretextos para a criação de heresias. Eles levam a mentiras e a falsas interpretações. Então, muito cuidado. Essas aqui eram as explicações que ele dava. Como solucionar a controvérsia? Já que a gente está dizendo que aqui está errado, então como é que a gente resolve isso? A tradução criou de Provérbios 8 e 22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é quanan, que significa obter, adquirir e criar. Mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará. Olha a diferença, como em Gênesis 1 e 1. O texto de Colossenses 1 e 15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Viu a diferença? Você ser o primogênito, o primeiro de toda a criação, é uma coisa. Agora, você ser o primeiro de Deus é outra, bem diferente. É o que Ário quer falar. A palavra protótokos, que significa primogênito, primeiro, chefe,
foi usada pelos escritores sagrados com um sentido de importância, prioridade, posição, primazia e preeminência. Foi nesse sentido. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. Ele é mais importante. É a imagem do Deus invisível, porque ele é Deus. Então você tem o Deus invisível e você tem o Deus visível na pessoa de Jesus, na encarnação de Jesus, tá? E ele é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Os dois têm a mesma natureza. Então, quando você conhece um, obrigatoriamente você conhece o outro. Então, isso aqui é dissipando as controvérsias, é solucionando, dando uma explicação lógica e plausível para isso, para essa falsa doutrina ariana, tá? Implicações do arianismo na atualidade. Como é que isso acontece hoje em dia? A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Então, eles inventaram a outra Bíblia, eles traduziram do jeito deles. Trata-se de uma versão tendenciosa, ou seja, para induzir ao erro. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, com letra minúscula, querendo diminuir e tirar a divindade de Jesus. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus, com letra maiúscula. Ou, e o verbo era Deus, com letra maiúscula. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1 e 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus, ele é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Daí a importância de se estudar, teologia, de se fazer um curso avançado de teologia, um bacharel em teologia, aprender um pouco de grego, de hebraico, para você conseguir combater isso aqui, tá bom? Então, eles mudaram o texto sagrado acrescentando do, tá? Onde não existe no texto grego. Os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Então, todas as religiões orientais, elas não acreditam que Jesus era Deus. E para os panteístas, monistas, não existe nem Trindade e nem muito menos Jesus. Eles não reconhecem. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, eles não reconhecem Jesus como Deus, os movimentos orientais não reconhecem nem Deus na Trindade e muito menos Jesus como Deus. Tá? Outros grupos, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Então, o Jesus que está lá no Alcorão é um Jesus completamente contrário, não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho, com o Jesus da Bíblia. Tá?
As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. Ou seja, as religiões espíritas, elas não creem em Jesus em nenhum sentido. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. Para eles, Jesus é só isso. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Jesus, ele é Deus encarnado. Jesus, ele viveu, ele pregou a sua doutrina aqui há 2000 anos atrás. Ele sofreu, foi crucificado na cruz e morreu. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. É o que a Bíblia diz e nós cremos na Bíblia. Tá? Ele morreu como um ser humano ali na cruz do Calvário, no nosso lugar. Então, nós cremos nisso. Então, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador, a graça de Deus alcançou a humanidade, e se o Senhor Jesus não é Deus, logo, ele não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Se Jesus não é Deus, se Jesus não veio, se Jesus não morreu, então não há salvação. A humanidade está condenada à perdição eterna. É o que a Bíblia nos fala. Então, nós estudamos nessa lição que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele veio como homem e depois ele voltou para a eternidade, para o seu lugar como Deus eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Assim nós terminamos essa lição número 5, 2 de fevereiro de 2025, Jesus é Deus. Lembrando que nós estamos estudando heresiologia e apologética, defesa da fé, né? Nesse trimestre é em defesa da fé, com o pastor Ezequias Soares. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde. Se possível, deixa aqui uma paz do Senhor, se deixa aqui algum elogio, alguma crítica construtiva, e Deus seja louvado pela sua vida, por você ter ficado até aqui conosco. Um abraço apertado, Deus abençoe toda a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.